Hoje quero tratar a respeito do verdadeiro significado do Natal. O Natal, na verdade, é o início do processo de concretização do plano da salvação espiritual em Jesus Cristo. É importante que se entenda que ele é a concretização, porque esse plano espiritual já foi desenvolvido muito antes da fundação do mundo e muito antes da criação do ser humano e muito antes do pecado de Adão e Eva. Mas espera aí, como que se Deus sabia que aconteceria esse tipo de situação do pecado de Adão e Eva? Por que ele faria um plano de salvação em vez de deixar de criar um ser humano desse jeito, um ser dessa forma, que ele já sabia de antemão que ia pecar e ia dar esse trabalho todo para ele? É porque muitas vezes as pessoas não entendem que Deus queria fazer um ser que tivesse a imagem e semelhança dele. É claro que nós somos a imagem e semelhança dele, mas limitados. Eu falo que nós somos uma miniatura de Deus, sem os atributos da divindade, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência, e as características de Deus, todas elas são perfeitas. Ele é fiel, ele é bom, ele é justo, ele é amoroso. Tudo o que Deus é, todas as características de Deus são perfeitas. Mas o ser humano é o único, a criatura que Deus fez, que tem a capacidade de dialogar, de compreender, de escolher. E ele fez um ser humano com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, até para que escolha buscá-lo, porque Deus poderia fazer o ser humano como um androide, e aí ele seria programado e louvaria a Deus e adoraria a Deus. Mas Deus não tem nenhum problema psicológico para precisar que alguém o louve dessa forma, mecanicamente falando. É a mesma coisa de você pegar um gravador ou um vídeo e gravar elogios a você mesmo e depois você ouvir os elogios que você se fez e achar que você é muito bom. Ou seja, você tem realmente uma dificuldade psicológica, o que não é o caso de Deus. Mas, portanto, o plano da salvação em Jesus Cristo, ele já foi feito antes da fundação do mundo. Só que tem um tempo adequado para as coisas. Deus tem um tempo determinado para cada uma das coisas. E foi necessário que Jesus viesse. Jesus já existia como uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele viesse ter um corpo humano, uma natureza humana, para viver nessa terra e ser uma pessoa que viveu sem pecado. Porque não tem nenhum ser humano que viveu até hoje ou que vai viver que não peque. Por isso não teria condição de nenhuma das pessoas morrerem, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. E nesse sentido teria que ser, como a Bíblia ensina no início, no Velho Testamento, de uma forma simbólica, o Cordeiro sem pecado, sem mácula. E Jesus é chamado depois por João Batista para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele conceito que eles já sabiam do Cordeiro, como o Cordeiro no êxodo do Egito, que foi tirado o sangue dele, matado ele, tirado o sangue e aspergido nas portas, ou seja, passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo passasse da Páscoa, não os filhos o primogênito dos hebreus não morresse como morreu o primogênito dos egípcios. Então, o Natal é uma coisa fundamental. É interessante que o Natal é a única festa de Natal que é celebrada anualmente durante muitos anos. Ou seja, Jesus Cristo é uma pessoa, um sujeito, uma pessoa ímpar. Ele tem duas naturezas, ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele nasceu de uma mulher, por isso ele tem um aspecto humano, mas na concepção dele é uma concepção especial, miraculosa, porque ele não é descendência de Adão, ele não tem a semente corruptível de Adão, mas a semente incorruptível de Deus. Por isso ele tem ao mesmo tempo a natureza divina e a natureza humana. E ele tinha que nascer como um ser humano, crescer, viver, ser sujeito às mesmas tentações, as mesmas possibilidades que o ser humano tem de pecar, mas não pecar, exatamente para isso.
Depois, portanto, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição são a concretização, são todas as partes, as fases da concretização do plano da salvação. E o nascimento de Jesus é realmente o início, a primeira parte desse processo de concretização. Portanto, a festa de Natal, o Natal não é só uma festa em que se come coisas gostosas, que se dá presente para as crianças, que os comerciantes ganham um dinheiro, é um dos melhores épocas do ano para se ganhar dinheiro, mas, sobretudo, é a oportunidade do ser humano ter a possibilidade de entender o significado do Natal. O Natal é a vinda do Filho de Deus para a Terra para viver e ser um exemplo. É o único ser humano que não pecou e, portanto, a partir de Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício na cruz, a vida, a morte, a ressurreição e o sacrifício da cruz, e Jesus é o único Senhor e Salvador de onde se pode entregar a vida, reconhecer-se como pecador e pelo sacrifício dele na cruz, ser salvo e viver pela graça até o dia de Cristo Jesus, até o dia de ele voltar, que no arrebatamento se der na nossa vida, ou a nossa morte física, para que vá para o céu e depois tenha os desdobramentos nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus, o início do plano da concretização do plano espiritual da salvação em Cristo Jesus.